estamos aqui mais uma vez na nossa série de entrevistas Desafio Brasil Entrevista. Eu sou Pedro Costa, diretor e cofundador do Laboratório de Políticas Públicas da FGV, e hoje nós temos o prazer de receber Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Daniel, é um prazer enorme receber você aqui, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria que você começasse introduzindo um pouco para a gente o conceito de inovação institucional. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer colaborar. Bom, antes de responder a pergunta sobre o que é inovação institucional, só uma breve caracterização do que é a sociedade. As pessoas costumam achar que a sociedade é feita como na natureza, um conjunto de coisas físicas acabadas, que se pode medir, que se pode tocar, que se pode sentir. E, na verdade, as engrenagens da sociedade têm outra composição. A sociedade é feita de ideias e de instituições que organizam o nosso comportamento nas diversas áreas de nossa vida, na economia, na política, na sociedade civil. Isso significa que essa matéria-prima plástica que caracteriza a sociedade, ela nasce construída em algum momento por nós. Não caiu do céu, não herdamos inevitavelmente de uma geração passada, mas de alguma maneira ajudamos a construir e a reproduzir ao longo do tempo. A ideia de inovação institucional surge justamente para nos permitir olhar para a sociedade não como um conjunto acabado de peças físicas delimitadas, mas como um organismo plástico de elementos que podem ser feitos e refeitos a partir das nossas ideias e a partir das nossas orientações. E um dos grandes desafios que o Brasil vive hoje, a meu ver, está justamente em buscar, por meio da inovação institucional, produzir um conjunto de iniciativas e de propostas que nos permitam rever e reorganizar essas engrenagens plásticas que hoje organizam a nossa sociedade e que organizam de forma muito mal. O que você entende que seriam essas engrenagens hoje em dia no Brasil? Essas engrenagens sociais, essa matéria plástica? A sociedade ela é feita de padrões organizados de funcionamento. Então, na economia, existem alguns desses padrões que permitam com que o mercado funcione. Então, por exemplo, a base da economia tradicional é formada por um conjunto de regras do direito de propriedade, de contratos e de responsabilidade civil. E essas regras é que criam um pano de fundo que permite com que agentes no mercado tenham interesse de colocar os seus recursos, de tomar risco, de trabalhar, de produzir. Essas regras, contudo, não são necessariamente corretas ou necessariamente erradas. Depende do contexto em que elas desempenham as suas funções. Na Amazônia, por exemplo, a gente sabe que o modelo de economia que funciona na Amazônia hoje é um modelo bastante precário, que acaba gerando uma pressão sobre a floresta, sobre o meio ambiente, e que produz como uma resultante, de um lado, uma parcela da população pobre e, portanto, sem a capacidade de realizar o seu bem-estar, de ter uma vida digna, e, de outro lado, um resultado ambiental negativo, com uma pressão mais ou menos crescente sobre a preservação florestal. E o desafio por trás dessa tarefa que o Brasil tem, quando olha, por exemplo, para a Amazônia, está, a meu ver, justamente em reorganizar essas bases institucionais, essa matéria-prima de instituições, que permitiria, na Amazônia, um outro modelo de economia florescer. Um modelo que reconciliasse as nossas ambições de proteção ambiental com os nossos desejos mais do que legítimos de que os brasileiros que vivem na Amazônia também possam ter uma vida econômica digna. Não existe, portanto, uma fórmula mágica pronta ou acabada para se definir ou se pensar a economia. Depende do contexto em que essa economia vige e dos problemas que as diversas partes ou regiões do Brasil possuem. E a inovação institucional pode ser um mecanismo valioso de se reconstruir, para orientar a reconstrução desses pilares constitutivos de uma outra economia que poderia gerar na Amazônia um outro modelo de desenvolvimento.
Bom, e na sua passagem na Secretaria de Assuntos Estratégicos, você conseguiu identificar quais seriam os atores sociais relevantes e que comandariam esse processo de reorganização? Todos os grandes desafios nacionais são desafios maiores do que uma pessoa ou uma instituição. São desafios que necessariamente envolvem a cooperação de um conjunto de agentes, dentro e fora do governo, para operarem de forma minimamente organizada, para enfrentar de maneira minimamente organizada esses problemas coletivos. Na Amazônia, vários desses problemas coletivos ganham a sua caracterização muito clara para quem tem a oportunidade de visitar, de estudar ou de conhecer a região. Entre esses problemas estão, por exemplo, o desafio crônico da falta de regularização fundiária, o desafio crônico de um conjunto de leis ambientais que não pegam ou que operam apenas parcialmente, e os desafios gerais de geração de conhecimento, de tecnologia e de educação do povo na região. Para enfrentar e resolver esses desafios, respondendo então a tua pergunta, não basta apenas olhar para o que o governo federal faz ou para que um ou outro estado está hoje desempenhando no Brasil. É importante reunir os diversos atores no governo federal, nos governos estaduais, lideranças empresariais em cada uma das áreas da Amazônia brasileira e representantes da sociedade civil, para que cada um ao seu modo possa contribuir com a formulação dessas bases institucionais de um projeto que permita à Amazônia hoje enfrentar os seus desafios, que são graves e que são decisivos para o seu próprio futuro. É muito interessante a sua abordagem com respeito à Amazônia e também o enfoque regionalista que você traz para a sua análise. Você acredita que o regionalismo é o principal fio condutor para essa reorganização institucional do Brasil nesse cenário político atual que temos hoje? Eu acho que desde o regime militar, pelo menos, prevalece no Brasil, ainda que de forma pouco revelada, pouco clara, uma espécie de percepção de que a solução para os problemas do Brasil podem ser encontrados em Brasília por meio de soluções gerais. É o one size fits all, o fordismo nacional aplicado a políticas públicas. Todos os problemas de cada uma das regiões do Brasil podem procurar na prateleira das soluções gerais disponíveis em Brasília o resultado efetivo para enfrentar os seus problemas. E, na verdade, basta um pouco de boa vontade e de experiência para saber que o Brasil é muito maior do que Brasília, que existem em cada uma dessas regiões nacionais problemas com características muito próprias e diversificadas, cuja solução também precisa ser própria e diversificada. Isso não significa que o governo federal ou que o governo não tenha uma tarefa a cumprir. Ao contrário, eu acho que boa parte desses desafios precisam ser orquestrados, a solução para eles precisa ser orquestrada com a participação ativa do governo federal. Mas já não é mais possível pensar que nós conseguiremos lidar com os vários desafios nacionais olhando para o Brasil como se o Brasil fosse um bloco único de pessoas iguais com problemas semelhantes. Muito pelo contrário, não existe um Brasil, existem vários Brasis e nós precisamos reorganizar a forma como a gente faz política e como a gente constrói o direito para fazer com que dentro da política e do direito os vários Brasis possam encontrar sua casa. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite.